Bom, primeiro fator que a gente vai examinar, concentração. A regra é bem simples, senhores. Quando você adiciona reagente, você desloca o equilíbrio químico para os produtos. Quando você adiciona produto, você desloca o equilíbrio químico para o lado dos reagentes. Quando você tira reagente, você desloca o equilíbrio químico para o lado do próprio reagente. Quando você tira produto, você desloca o equilíbrio químico para o lado do próprio produto. A explicação é bem simples, na verdade. Quando você coloca reagente, você vai ter muito reagente no primeiro membro. Você coloca aqui. Quando você coloca reagente, e aqui você tem os produtos da reação. E os reagentes se transformam em produtos. Quando você coloca reagente, quando você está aumentando a quantidade de reagente, o que significa isso? Significa que você está adicionando moléculas de reagente em excesso. A reação, portanto, ela vai pesar mais para o lado dos reagentes. A reação tem que equilibrar, segundo o princípio de Lestelier. O que diz o princípio de Lestelier? Qualquer alteração no equilíbrio, desloca o equilíbrio no sentido de minimizar aquela alteração. Se eu coloco muito reagente, a equação vai deslocar onde? Para o produto, de modo a consumir o reagente que foi colocado a mais, achando uma nova situação de equilíbrio. Então, quando eu desloco o equilíbrio quando eu adiciono o reagente, eu desloco o equilíbrio para onde? Eu desloco o equilíbrio para o produto. Nós dizemos nesse caso que eu estou deslocando o equilíbrio para a direita. Nós sempre falamos desse jeito quando falamos de deslocar o equilíbrio. Deslocar para a direita ou deslocar para a esquerda. Entendeste a ideia? Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Quando eu falo deslocar para a direita, significa, portanto, que matematicamente falando, as concentrações dos produtos aumentam e, consequentemente, a dos reagentes cai. Ficou claro aqui? De novo, agora. Eu estou deslocando, eu estou adicionando produto. Aqui eu tenho reagente, aqui eu tenho produto. Quando eu falo adicionar produto, significa que eu estou aumentando a quantidade de produto, portanto a equação vai ficar desequilibrada. Para ela equilibrar, novamente, vai ter que deslocar para os reagentes, de modo a consumir o produto que foi colocado a mais. Portanto, o equilíbrio químico vai ser deslocado para onde? Vai ser deslocado para os reagentes. Matematicamente falando, o que significa isso? Significa que as concentrações dos reagentes vão aumentar e, consequentemente, as concentrações dos produtos vão diminuir quando eu desloco para a esquerda. Tome cuidado com isso daí. Vamos lá, mais uma. Aqui eu tenho reagente, aqui eu tenho produto. Tirar reagente. Se eu tiro reagente, o equilíbrio desloca para o próprio reagente. Se eu tirei reagente, vai ficar desequilibrado no reagente. Então tem que deslocar para ele mesmo no sentido de refazer a quantidade que foi retirada. Você entendeu aqui a ideia? Então desloca para onde? Desloca para o próprio reagente. No caso aqui vai deslocar para a esquerda também. O que significa isso? Significa que, matematicamente falando, as concentrações desse cara vão aumentar e, consequentemente, desse cara aqui, do produto, vai diminuir. E o último, eu tenho reagente, que eu tenho produto. O equilíbrio químico está sendo deslocado para a direita e para a esquerda. Se eu tiro o produto, eu desloco para o próprio produto. Por quê? Porque o equilíbrio químico vai tentar refazer, vai tentar repor aquilo que foi retirado. Então desloca para o próprio produto. Significa, portanto, que as concentrações de produtos aumentam e a dos reagentes diminui. Bora verificar um exemplo aqui bem simples, como é que funciona isso daqui? Vamos lá, exemplo número 1. Exemplo 1. N2 reage com H2, produzindo NH3. Reação bem simples. Formando aqui do estado gasoso. O balanceamento da equação é 2, o balanceamento da equação é 3. Muito bem, vamos lá. Letra A. Eu vou retirar N2. Eu vou retirar N2.
Retirar N2, vamos lá, colocar a reação genérica aqui. Reagente e produto. Retirar N2, senhores, significa retirar reagente. Concorda comigo? Se eu retiro o reagente, o equilíbrio químico desloca para onde? Para o próprio reagente. Por quê? No sentido de refazer aquilo que foi retirado. Ficou claro? Portanto, o equilíbrio químico vai deslocar para onde? Vai deslocar para a esquerda. O que significa isso? Significa que as concentrações de reagentes vão aumentar e, consequentemente, as concentrações de produto vão diminuir. Tá, Henrique, o que significa isso em português? Significa, meu chapa, que quando eu retiro a concentração de N2, o que acontece com a concentração de NH3 aqui na minha reação? Se eu estou deslocando para a esquerda, significa que, portanto, o reagente aumenta e o produto diminui. O NH3 é o produto. O que está acontecendo com a concentração dele? Vai diminuir. E, consequentemente, a concentração do N2 e do H2 vão aumentar. Ficou claro aqui que eu escrevi? De novo, vou escrever aqui bem claramente. N2 e 3H2, 2 NH3. O equilíbrio químico está sendo deslocado para onde? O equilíbrio químico, nesse caso, está sendo deslocado para a esquerda, como eu já falei. O que significa isso, matematicamente? Significa que as concentrações de N2 e de H2 vão aumentar e, consequentemente, a concentração de NH3 vai o quê? Diminuir. Ficou claro o que eu falei? Exemplo B. Bom dia, minha querida. Eu vou adicionar. Então, eu vou adicionar H2. O que significa adicionar H2? Aqui eu tenho reagente e produto. Adicionar H2 significa adicionar reagente. Quando adiciono reagente, eu desloco o equilíbrio químico para onde? Para o produto. Por que princípio de Lestellier? Ele desloca no sentido de minimizar a alteração. Eu vou adicionar reagente, então vou deslocar para o produto, no sentido de minimizar, equilibrar essa quantidade de reagente que foi colocada mais. Tá, Henrique, e daí? E daí que vai acontecer isso daqui. Vamos escrever a equação aqui do cara. Que eu tenho N2, reage com 3H2, produzindo 2 NH3. Vai ficar como isso daqui? Se eu desloco o equilíbrio para esse lado, deslocar para a direita, o que significa isso? Significa, portanto, que as concentrações de NH3 aumentam e, consequentemente, a concentração de N2 e de H2 diminui. Nos exercícios, vai ser cobrado isso para vocês. Eles vão falar assim, adiciona o H2. O que acontece com a concentração do NH3? É desse jeito. Então, tu vai fazer todo esse desenho esquemático para verificar quem está aumentando e quem está diminuindo de acordo com as regras que eu estou ensinando. Ficou claro aqui o que eu falei? Muito bem. Vamos lá. Isso aqui foi concentração e o básico de concentração. Vamos verificar outro caso agora. Vamos falar agora de, eu falei, fator temperatura.